Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 410 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua quinta-feira muito bem informado. Mas antes do resumo de hoje, recado muito rápido para você que está se preparando ou está procrastinando aí para o CEA. Hoje, às 19 horas, nós vamos corrigir a nona edição de uma prova completa de 70 questões, 3 horas e meia a 4 horas de prova. Então, se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, não procrastina, chega a hora de você tirar o CEA, mas bora para as notícias. Ontem, o Ibovespa caiu 0,51% e fechou aos 79.063 pontos. O giro financeiro foi de 20,9 bilhões de reais. Seguindo aqui no cenário, o que voltou a derrubar os índices de bolsa do mundo foi a tensão entre os Estados Unidos e China, que voltou forte. O governo norte-americano, além de acusar o governo de Pequim sobre a responsabilidade na disseminação do Covid-19 pelo mundo, agora também pressiona a União Europeia a apoiar essa ideia. A China, por sua vez, desafia os Estados Unidos a mostrarem as provas que dizem ter. Isso aí vai dar muito pano para manga ainda. Positivamente, estão saindo do ruim, vamos para o bom aqui. Positivamente, ajudou a diminuir perdas durante a tarde a aprovação no Congresso da chamada PEC do Orçamento de Guerra. Em linhas gerais, a PEC permite que o governo gaste o necessário contra a crise vigente. E quando a lei for promulgada, o que deve acontecer hoje, o Banco Central estará liberado para comprar títulos privados em posse de investidores como forma de prover liquidez. Tem economista que acha bom, tem economista que acha ruim essa decisão, mas está feito. Porém, o assunto mais importante que você não aguenta mais falar, você que acompanha em todos os blogs, todo mundo colocou Selic 3%, Selic 3%, isso mesmo, a Selic meta caiu de 3,75% para 3%, um corte de 0,75 ponto percentual. A nova taxa de referência da economia brasileira passa a valer hoje e ficará em vigor pelo menos aí 6 semanas, a não ser que tenha uma reunião extraordinária. Tá? A próxima reunião daqui 6 semanas. Este é o nível mais baixo alcançado pela política de juros nacional desde 1999, quando o Brasil passou a adotar o regime de metas de inflação. Desde julho de 2019, quando a Selic estava em 6,5% ao ano e teve o início o ciclo atual de reduções, os juros básicos vêm renovando o piso histórico reunião a reunião. E para a próxima reunião, o Copom diz considerar a possibilidade de um novo corte da mesma magnitude. Isso mesmo, e foi o que pegou os investidores de surpresa, porque a taxa deve cair para 2,25% ao ano e essa decisão vai pesar para a abertura do dólar em alta, já que a taxa baixa espanta os investidores estrangeiros. O Brasil não é um país de primeiro mundo, não é um país desenvolvido, mas a taxa está muito parecida com os desenvolvidos. Então por que eu vou aplicar no Brasil pensando aí pelo estrangeiro, né? Mas vamos saindo da taxa, vamos falar dos Estados Unidos. O mercado reagiu também ao relatório de empregos do ADP do setor privado, que mostrou que em abril foram eliminados 20,2 milhões de postos de trabalho. O resultado foi praticamente em linha com o esperado, mas foi o pior resultado já registrado no relatório, na história. O recorde anterior foi de 834.665 postos perdidos lá em fevereiro de 2009, em meio à crise financeira, a famosa crise financeira. Indo para o Ibovespa, das 75 ações do índice, 54 fecharam no negativo. As ações da Petrobras recuaram 3,68% aos R$ 17,28. Aqui então a gente vê uma correlação bastante positiva com o Brent, mas aqui no finalzinho, ó, saiu um pouco a correlação, a Petrobras descolando, lembrando que o petróleo veio subindo aí vários dias seguidos, o Brent, né, subiu 6 dias positivos, enquanto a Petrobras recuou, então por isso que a correlação nos últimos dias não foi exatamente positiva, mas na história é. Da Vale subiram 1,44% aos R$ 44,33, aqui a correlação altíssima, muito forte com a Bradespar, controladora. Bradesco recuou 2,08%, aliás, os bancos sofreram muito na sessão de ontem, caiu 2,08% aos R$ 17,92. Do Itaú recuaram 2,03% aos R$ 22,24. Do Santander recuaram 0,91% aos R$ 24,91. Do Banco do Brasil caíram 2,91% aos R$ 26,99.
e do Banco Inter recuaram 0,96% aos R$ 9,30. Lá fora, as ações da XP na Nasdaq se recuperaram e subiram 1,42% aos 22,89 dólares. As ações que mais subiram do índice Bovespa foram da B2W, disparando 19,12%, da Magalu, Magazine Luiza, subindo 9,86%, e das lojas americanas subindo 7,36%. Na parte negativa, as maiores baixas foram da CVC, caindo 5,89%, seguida pelas ações da CEMIG, caindo 4,64%, e do BTG Pactual, caindo 4,56%. Na B3, estão abrangindo a bolsa toda, não só as que estão lá no índice Bovespa, não só as 75 ações, vamos abrir tudo aqui. As que mais subiram foram da MRS Logística, PNA, a preferencial Série A, disparando 119,81%, e as ações que mais caíram foram da Atom Participações, caindo 20,52%. As mais negociadas, como eu falei, o varejo, as ações do varejo têm sido muito negociadas e deram um show ali. Magazine Luiza e Via Varejo, que foram ali duas das 5 ações que mais subiram ontem, foram as mais negociadas, seguindo as tradicionais Petro e Vale, e a B2W aí entrando nessa alta com um volume muito alto. Falando agora de moedas, falando de dólar, depois de uma sequência de 4 altas seguidas, mais altas e mais altas, e um novo recorde de fechamento. O dólar subiu para R$ 5,70 em um dia de forte pressão global que atingiu em cheio os emergentes. Como eu comentei, fechou cravado ali em 5,70 com uma alta de 1,96%. O real teve o pior desempenho entre as principais divisas globais, seguida de perto pela lira turca, o rand sul-africano, peso mexicano e o rublo russo. O real vem sofrendo muito além da conta, por todos os problemas que a gente já sabe, principalmente voltados à questão fiscal do Brasil, que choca ali com a questão política, Porque ao passar a crise, o Brasil precisa aprovar as reformas, a base política está fraca e o fiscal vai para o brejo, tá? Já o euro fechou aos R$ 6,17 com uma alta de 1,96% também. Horas antes do anúncio do Copom, a curva de juros encerrou os negócios ontem mais achatada. Tá cansado de ouvir, Curva achatada. Curva para baixo assim. O comportamento contrasta com o observado durante a manhã, quando os temores com a situação fiscal do Brasil deixaram a curva mais inclinada. Você vai ouvir muito isso no mercado financeiro. Uma curva inclinada, uma curva achatada. Ela vem e começa a cair, e pelo Covid-19 você ouviu muito essa questão de curva achatada. O ponto de virada para as taxas médias e longas veio após a aprovação em segundo turno da PEC do orçamento de guerra, a gente comentou aqui, e vai possibilitar a compra de títulos públicos e privados pelo Banco Central no mercado secundário. Com isso, o DI janeiro de 2021 subiu de 2,71% para 2,74%, já o DI janeiro de 2025 caiu de 6,45% para 6,42%. Essas taxas aí que devem cair por conta do Copom. E olha só, a taxa aí de 2,71, 2,74, que é a taxa de ganho, a taxa de juros é muito parecida com a taxa, que a gente acredita que o Copom vai chegar, que é 2,75 no final do ano. Seguindo aqui, indo para o Tesouro IPCA mais 2026 subiu de IPCA mais 3,35% para IPCA mais 3,37%. Já o Tesouro Pré-fixado LTN para 2023 recuou de 5,02% para 4,68%. Na agenda brasileira, nenhum indicador relevante, porém, na agenda de resultados, sim, Banco do Brasil e Ambev, que são extremamente relevantes, divulgarão o resultado antes do pregão, e Natura e Paranapanema após o fechamento do pregão. Indo para os Estados Unidos, os índices americanos fecharam ali sem uma direção única, após um início ali de sessão bastante volátil. Apenas o Nasdaq conseguiu se firmar no terreno positivo, puxado para cima por ganhos no setor de tecnologia. Dow Jones caiu 0,91, S&P 500 caiu 0,70 e o Nasdaq subiu 0,51%.
Apesar da volatilidade de ontem, as ações têm conseguido se manter próximo do positivo, com os investidores se mostrando otimistas em relação à reabertura de algumas das principais economias europeias e de alguns estados americanos. Ainda assim, o número de casos de Covid-19 nos Estados Unidos continua subindo rapidamente, ultrapassando a marca de 1,2 milhão. Além disso, vale ressaltar as tensões, é claro, entre Washington e Pequim, China e Estados Unidos, que continuam assustando os investidores. Porém, ontem, as ações de tecnologia salvaram o dia, salvaram o Nasdaq. As famosas FANGs, já está bem acostumado aqui, subiram, com exceção ali da Alphabet, que é a controladora da Google, que recuou 0,27. Já as ações da Amazon subiram 1,44, Facebook subiram 0,68, Netflix subiram 2,26 e da Apple subiram 1,03%. Os índices futuros nos Estados Unidos estão operando em alta novamente. Dow Jones Futuro subindo 1,07%, S&P 500 Futuro subindo 1,19%, Nasdaq Futuro subindo 1,33%. Indo para as Treasuries, a T-Bill para 3 meses se manteve em 0,10%, a T-Note para 2 anos recuou de 0,19% para 0,18% e a T-Bond para 30 anos subiu de 1,33% para 1,40%. Na agenda norte-americana, teremos às 9h30 os dados de auxílio-desemprego. Na Europa, as bolsas abriram em alta, Eurostock subindo 0,50%, Alemanha, Frankfurt subindo 0,61%, Londres subindo 0,33%, Paris subindo 0,50%, Milão 0,56% e Madrid 0,35%, tudo verde por lá. Na Ásia, apenas a bolsa de Tóquio ficou positiva, lembrando que foi o primeiro dia da semana que a bolsa japonesa abriu, subindo ali 0,28%, já a bolsa de Xangai está caindo 0,23%, Hong Kong 0,52% e Seul praticamente de lado, mas negativo ali 0,01%, o suficiente para ficar vermelhinho. Os contratos futuros do petróleo fecharam em queda ontem, interrompendo uma sequência de 5 sessões consecutivas ali para o WTI de alta, e 6 sessões consecutivas do Brent de alta. WTI recuou 2,32% aos 23,99 dólares, enquanto o Brent recuou 4,03% a 29,72 dólares. O índice VIX segue recuando, a queda ontem foi de 5,86%, nesse caso é bom, o índice de medo caindo para 32,12 pontos, diminuindo novamente a aversão ao risco, investidores menos receosos. Contrato de ouro OZ1D subiu 1,80%, já as criptomoedas estão caindo nas últimas 24 horas, como você pode perceber aqui do lado. Apenas o Bitcoin está positivo, apenas a maior está positiva, subindo bem, subindo 3,25%. Já a Ethereum está caindo 1,32% e a Ripple também caindo, mesma magnitude, 1,32%. Para fechar, fundos imobiliários recuando 0,04%, o IFIX. A maior alta do hotel Max Invest, fundo imobiliário Hotel Max Invest, subindo 3,13%, e a maior queda do fundo de investimento Votorantim Shopping, caindo 6,05%. E por hoje é só, uma ótima quinta-feira para todo mundo, um ótimo dia e contem comigo, tamo junto amanhã antes das 7 da manhã. Até mais, tchau, tchau!